Glória a Deus. Em te crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso querido Pai, em cuja presença nós estamos nesta hora, para receber, meu Deus, a Tua ajuda, Teu ensinamento para nós, Tua graça nas nossas vidas, da qual nós somos grandemente necessitados, ó Senhor. Mas eu creio que o Senhor nos ajudará nessa noite, através da Tua palavra. O Senhor repreenderá os males, meu Deus, repreenderá as opressões, tudo aquilo que aniquila a fé, Senhor, nos permitirá estar melhores diante do Senhor. Meu Deus, ajude cada um a participar nessa noite da ceia do Senhor, como um símbolo da sua morte, Senhor, da sua sepultura e ressurreição. Que isso possa falar profundo nos nossos corações. Ó meu Deus, nós te rogamos nesta hora, para a tua honra e a tua glória, que o Senhor cure nessa noite os enfermos, aquele que está necessitado, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai Santo, para a tua honra e a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça de Jesus Cristo continue nos ajudando nessa hora. Que haja sinceridade no nosso coração diante de Deus nessa noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na mesma escritura da escola dominical, hoje de manhã. 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, digo, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante. Glória a Deus. É a leitura da mensagem Estatura de um Varão Perfeito, né? A mensagem que nós estamos estudando. E hoje de manhã nós tivemos uma escola participativa com todas as pessoas participando, né? E foi muito bom, não foi? Igreja, né? Foi muito bom. Então, versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência,
e a paciência, piedade, e a piedade, amor fraternal, e ao amor fraternal, caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Glória a Deus. O Senhor abençoe essa palavra nas nossas vidas. Podeis assentar. Deus abençoe a todos que estão conosco nessa noite, né? Os irmãos todos que vão participar da ceia, que o Senhor nos dê muita graça neste ato, porque é algo muito importante para a nossa vida. Eu pedi à igreja sexta-feira que nós tivéssemos um exame interno, um exame de coração, para ver o que é que poderia estar falhando entre nós e ser isso consertado diante de Deus. E eu creio que cada um de nós nessa noite estamos vindo com o coração examinado perante o Senhor para tomar a comunhão, com nossas falhas diante do sangue de Jesus Cristo. Que falhas nós temos? Para isto o Senhor proveu sangue para nós. Glória a Deus. Os irmãos que nos visitam, Deus vos abençoe, né? Teu irmão Otávio, que eu fiquei conhecendo hoje, lá de Araxá, é o esposo da irmã Flora. Deus abençoe ele. E o filho também, né, irmão Otávio? O filho também está entre nós. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, Pedro, né? Estava nos advertindo, dizendo: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Vocação é um chamado, né? Que você tem dentro de você, uma vocação. Fomos vocacionados para receber a palavra de Deus. E eleição, porque nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo. A nossa eleição. Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. O Apocalipse diz que Ele morreu por nós antes da fundação do mundo. E a nossa eleição também é de antes da fundação do mundo. Então Deus já nos conhecia. Agora, isto é uma doutrina que as denominações não gostam dela. Acham que não, porque senão, né, as pessoas não precisariam se esforçar para ser salvos, porque já são eleitos desde antes da fundação do mundo. Mas o que mostra que é eleito é que ele vai se esforçar, né? Que vai mostrar que um eleito é eleito, que foi elegido desde antes da fundação do mundo, é que ele vai
espernear e empurrar a porta e dizer: me deixa entrar, né? Eu também quero, porque eu sou eleito, né? É porque eu sou eleito, eu me esforço para fazer firme essa eleição. É igual às obras. Nós não temos obras, né? Nós não temos obras por nossa própria conta, por nossa própria capacidade. Tiago diz que a fé sem obra é morta, mas nós temos obras porque Deus nos deu a fé. Então as obras na nossa vida é simplesmente o resultado daquilo que nós cremos. Por isso Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. É porque depois desse crer tem muita coisa. Aí alguém só fala assim: não, eu creio em Jesus e pronto, né? Mas não, depois desse crer tem muita coisa, as obras seguem, porque obras é fruto da fé, é fruto da fé. Então o esforço, a peleja para servir o Senhor, o quanto você resiste, o quanto você chora, o quanto você sofre, o quanto você clama, o quanto você empenha e esforça na sua vida para andar nesse caminho, isso aí é a prova de que você é eleito. Isso é um sinal de que há eleição. É isto. Então é fácil, não tem que se confundir, né? Então Pedro estava dizendo: vocês façam cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Não vamos ter que andar tropeçando, seremos cristãos firmes, prudentes, revelando que somos eleitos, predestinados. Agora, a doutrina da eleição e da predestinação é muito clara dentro da Bíblia. É só ler Romanos capítulo 8, né? É só ler Romanos capítulo 8. Então, irmãos, nós vamos sem demora entrar no segmento dessa mensagem, estatura de um varão perfeito, baseada na escritura que nós lemos, São Pedro, capítulo 1, né, versículo 5, ou desde o verso 1 em diante, é onde está baseada essa mensagem. E nós hoje de manhã falamos sobre as 7 qualidades. Teve muita gente que falou, um falou um pouco, outro falou outra, né? Porque já falamos sobre as 7 qualidades. Vamos repeti-las nessa noite? Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Glória a Deus. Então, agora vamos seguir. Talvez o profeta não vai falar mais nessas qualidades. Um destes dias na igreja, agora que isto seja entendido nas fitas, isto que eu vou dizer agora, não o estou ensinando como uma doutrina. Tem coisas que não é doutrina, né? Há coisas que são doutrina, mas há outras coisas que não são doutrina da igreja. Às vezes é um conhecimento que nós alcançamos, é um conhecimento, é uma comparação. Agora, tudo que é bíblico é doutrina, e da doutrina nós devemos zelar muito, né? É a doutrina do batismo, é a doutrina da unicidade de Deus, a maneira de crer em Deus, a doutrina da ceia, a doutrina do lava-pés, né? A doutrina da ordem e conduta,
ordem e conduta da igreja, do culto, ordem e conduta da vida particular. Isso é doutrina, né? Doutrina de como usar suas vestimentas, né? E são doutrinas. Então nós temos que ter cuidado da ordem e conduta, tanto da igreja, do culto, como do nosso próprio corpo, particularmente. Mas há coisas que não são doutrina. Nós vamos ver uma aqui. O profeta diz: estou ensinando isto, não o estou ensinando como uma doutrina, mas somente quero mostrar-lhes com a ajuda de Deus a verdade disto. A verdade disto. A primeira Bíblia que Deus escreveu foi o Zodíaco. O Zodíaco é essa constelação de estrela no céu. Aí a ciência, né? A astrologia, esse tipo de ciência particular, é uma ciência particular. Então ela estuda isso e ela chega a fazer uma exploração da vida das pessoas, com programas no rádio e estas coisas, né? Mas tem um fundo de verdade nisto. Isso tem uma verdade. A primeira Bíblia que Deus escreveu foi no céu. O profeta disse assim: tudo que Deus fez ou faz, Ele faz primeiro no céu. Ele mostra primeiro no céu, depois na terra. É por isso que aqueles astrólogos, aqueles magos lá do Oriente, que estudavam as estrelas, lá de um país longínquo, eles puderam saber quando nasceu o rei dos judeus. Mostrou no céu. A estrela mostrou. Eles souberam quando nasceu o Messias. E eles vieram. O profeta diz que eles eram descendentes de Abraão, e eles ficavam assim, de cocados no chão. É um povo que tinha um hábito de ficar de cocado no chão, observando as estrelas, estudando os astros. E eles viram quando o céu anunciou o nascimento do Messias. Deus faz primeiro no céu. Aí o profeta disse assim: a primeira Bíblia que Deus escreveu foi o Zodíaco, as 12 constelações que o Sol parece percorrer durante o ano no céu. Começa com uma virgem e termina com um leão. Vocês veem? O ministério de Jesus começou através de uma virgem, e ele terminará vindo para julgar o mundo. Ele terminará vindo como rei, leão. Iniciou com a virgem, né? Começa com uma virgem e termina com o leão. O leão, quando entrarmos no 6º e 7º selo, você se dará conta que quando um outro selo foi aberto, o sinal do zodíaco correspondente a esse tempo que nós estamos vivendo é o Câncer. Nós estamos vivendo, né? O profeta fez essa declaração na era de Câncer. Você vê? Então, esse tempo é o Câncer, o caranguejo cruzado. E hoje em dia estamos vivendo na era de Câncer, revelação. Câncer quer dizer revelação. Algo haveria de ser revelado. E tem sido revelado para a igreja. Tem vindo uma revelação para a igreja. A revelação da última hora.
E tem sido revelado algo para o mundo também. As pessoas têm tido uma revelação. Essa é uma hora que os olhos têm sido abertos. Porque revelação é descortinar, mostrar, abrir os olhos e ver. E tem sido revelado algo nessa era. Tem sido revelado algo para o mundo. O mundo nunca esteve no nível que está agora, em todos os sentidos. Tem sido revelado algo para a ciência. A ciência descortinou o universo. Algo foi revelado para ela. Algo foi revelado para a humanidade. Algo foi revelado para a mente. Algo até da concupiscência, do pecado. Nunca se viu como é agora. Algo foi revelado para as pessoas. Vocês, é uma era de revelação, mas a igreja tem tido uma revelação do que é a palavra de Deus. E seria nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tivesse tocar a sua trombeta, o mensageiro dessa sétima era, algo seria revelado. Então vocês observem que tem vindo uma revelação, tem vindo uma revelação para as crianças, para todo mundo, para os homens, para as mulheres, tem uma revelação além. Já não há mais inocência. Vocês têm observado isso? Como as coisas são patentes nessa hora, né? Então, quer dizer revelação. E a seguinte coisa que foi revelada, quando o selo foi tirado, foi leão. Agora quero mostrar estas coisas. A próxima coisa é um ministério do leão, né? Agora quero mostrar essas coisas. Não sei se nos permite o tempo hoje, porém farei o melhor possível. Nós não temos, não temos um tanto baseado para falar, porque estamos seguindo já muitas reuniões esta mensagem. Quero fazer o melhor possível para mostrar que estas coisas estão nas pirâmides egípcias. Aí Deus escreve uma Bíblia no céu, depois escreve uma na terra. Vocês veem? A coisa está no céu, depois está na terra, depois está no seu coração. O profeta diz, eu quero mostrar, que estas coisas estão nas pirâmides egípcias. Exatamente. A segunda Bíblia que Deus escreveu. Aí ele escreveu na terra, as pirâmides lá no Egito. Agora, não só na pirâmide, essa natureza que nós vemos, é uma Bíblia aberta. O sol é um grande pregador. O sol é um grande pregador, ele prega todo dia. Nós já ensinamos isso para a igreja. Nascimento, vida, juventude, velhice, morte, sepultura e ressurreição. Nascente, poente, pregando todo dia, dizendo que o homem nasce, vive, fica velho, morre, é sepultado, entra na escuridão para ser ressuscitado daqui a pouco. Então, irmãos, mas o profeta tomou as pirâmides. Ele disse, a segunda Bíblia que Deus escreveu. Enoque as escreveu e a colocou numa pirâmide. Agora isso aqui é só para quem é um crente pode crer. São diz, isso é bobagem. Que a ciência diz que foi Kelps, Kéfera e Miquerinos que levantou as pirâmides. Mas eles supõem que foi esses faraós do Egito que levantaram as pirâmides, um monumento tão gigantesco que a ciência de hoje não poderia construir.
Porque as pedras que estão colocadas lá naquela altura enorme pesam toneladas e toneladas. Não existe um guindaste hoje que levantasse aquela pedra lá naquela altura e pusesse ela tão ajustada uma na outra que não cabe nem uma folha de papel entre uma e outra. E aquilo é tão geograficamente bem posicionado na terra que ela não dá sombra, ela não emite sombra para lado nenhum. Vocês veem? Aquilo é tão geograficamente bem posicionado, e ela tem 7 degraus, e ainda mais ela é num lugar que não tem pedra. Como é que eles fizeram para pôr aquelas pedras lá? É uma região que não tem pedra. Então a ciência supõe que foram esses faraós que construíram, mas ela não pode afirmar. Ela hoje não faria uma pirâmide daquela. É uma coisa tão cautelosa, tão bem feita. Aí Deus levantou o profeta nesta era, porque quando Deus levantasse esse 7º mensageiro, ele revelaria os segredos de Deus. Diz Apocalipse capítulo 10, verso 7. E o profeta desta era veio e falou assim: aquilo foi Enoque que levantou aquelas pirâmides com o poder da palavra falada. E aquelas pirâmides têm 7 degraus nelas, mostrando essas qualidades do Cordeiro que nós estamos estudando. Aquilo é uma Bíblia que Deus pôs na terra. E a pirâmide é assim, ela é larga embaixo e vai despontando, 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 até ficar fininho em cima. E o profeta diz: assim é a vida do cristão. Ela começa larga embaixo, com fé, virtude, e aí vai estreitando, estreitando. À medida que você vai crescendo em Cristo, a coisa vai despontando, até ficar fininha. Então o profeta diz: aquilo foi Enoque, um profeta antediluviano. Enoque andou com Deus 300 anos e Deus para si o tomou. E o profeta diz: com o poder da palavra falada, ele disse: haja isso, e houve. Glória a Deus. As pirâmides egípcias, exatamente a segunda Bíblia que Deus escreveu. Enoque a escreveu e a colocou numa pirâmide, não é? E logo a terceira Bíblia, Deus sempre é perfeito em 3. Foi quando se fez Ele mesmo a palavra. Deus sempre é perfeito em 3, mas não é em 3 pessoas. Deus é perfeito em 3 manifestações. Aí o diabo veio e falou: é 3 pessoas. Porque mudando um pouquinho a coisa, ele lança as pessoas na perdição. A Bíblia diz: quem mudar uma palavra já perdeu tudo. Não é assim que a Bíblia diz? Aí Deus é sempre perfeito em 3. Aí o diabo veio e disse: então é 3 pessoas. Mas não é 3 pessoas, é 3 manifestações. Irmão, me dá mais um pouquinho de volume, não é? Deus sempre é perfeito em 3. Foi quando se fez Ele mesmo a palavra. Agora recorde que a pirâmide, né? Então, irmãos, Deus não é 3 corpos, conforme a doutrina da Igreja Católica Romana, a doutrina da Santíssima Trindade. Deus não é 3 corpos. Ele não tem três corpos, não. Ele não tem, é um corpo, Jesus Cristo. E Ele morreu por nós. E esse Pai, o Pai que é Espírito, habitou nesse corpo, Jesus. E esse mesmo Pai que é Espírito Santo habita em nós.
Como Ele habitou em Jesus, Ele habita em nós. Amém? Glória a Deus. Então, depois dele estar habitando em nós, nós somos pequenos deuses. Jesus mesmo falou: vós sois deuses na terra. Mas depois que ele habitar em nós, que é quando aquele Deus Espírito habitou naquele corpo chamado Jesus, aí Isaías diz que era Deus conosco. Ele era Deus conosco, era Deus na terra. Agora recorde que a pirâmide, supõe que muitos de vocês, soldados, estiveram no Egito. A pirâmide não tem a pedra de coroa, a pedra de cima. A última, que é despontadinha como uma agulha, né? A pirâmide foi construída e foi sendo levantada, estreitando. Quando chegou em cima para fechar, foi cortada e não foi terminada. E está lá, cortada a pontinha, em vez de despontar, ficar fininha, não cortou e está parado, né? Agora a pirâmide não tem a pedra de coroa, né? Nunca a tem tido. Tem as pedras e os pergaminhos, mas ainda, né? Ao ver um dólar norte-americano, você se dará conta que no lado direito tem uma águia com a bandeira deste país. Isso é muito interessante. O símbolo dos Estados Unidos é uma águia. Aquele quarto animal de Apocalipse é semelhante a uma águia. Vocês veem? Isso fala de um profeta. Um profeta é como uma águia. Os Estados Unidos, na sua bandeira tem uma águia, né? E o profeta disse assim, que os Estados Unidos é o número 13. Tudo nos Estados Unidos é o número 13. Ele começou com 13 colônias, como nação, ele começou com 13 colônias. Na sua bandeira tem 13 listas. Se não estou enganado, me parece que é 13 estrelas. O profeta falou assim: quando o Papa veio aqui a primeira vez, ele subiu 13 degraus e deu a ceia, não sei se para 13 pessoas. Aí se você pegar o dólar norte-americano, né, tem lá umas peninhas da águia, um tanto de coisa que é 13, você conta 13. Não sei se tem umas flechinhas, umas coisinhas, você conta 13. Aí o profeta falou assim: o número dessa nação é 13. E ela aparece no capítulo 13 de Apocalipse. É a segunda besta de Apocalipse. Porque lá em Apocalipse 13 tem duas bestas. Uma que levantou do abismo e a outra que levantou da terra. E a que levantou da terra parecia cordeiro. Parecia um carneiro com 2 chifres, né? O profeta disse que era o poder eclesiástico e político da nação americana. Mas quando João falou lá em Apocalipse, quando aquela besta, segunda besta do Apocalipse 13, abriu sua boca e falou, a voz era de dragão. A voz era da primeira besta. Vocês veem? Aparecia um cordeiro, né? É uma nação cristã, fundada nas bases bíblicas, que mandou missões para o mundo inteiro. É por isso que ela é um cordeiro. Vocês veem? E todo tipo de denominação saíram de lá. Quase que todas elas se originaram lá. Vocês veem? E aí essa segunda besta tem o trabalho de trabalhar para a primeira e marcar o povo com a marca da primeira. Vocês lêem o Apocalipse 13 e vê se não é assim. Essa segunda besta trabalha e faz que grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos adorem a besta, a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada.
Então, quem que está fazendo esse trabalho? Quem é que marca o povo com a marca da primeira besta? Está claro, são as denominações. Você está prestando atenção, irmão? As denominações pegam a doutrina da primeira, as denominações que é a segunda, pega a doutrina da primeira e marca o povo, ensina o povo que Deus é 3 pessoas, batiza o povo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Essa segunda besta, que parece um cordeiro, parece manso, mas é besta. Quando abriu a boca, falou com o dragão. O profeta disse: isso é os Estados Unidos, é a América, mas de lá Deus tinha que levantar uma águia, um profeta também. Amém? E nós não temos muito tempo para ir, deixa eu ir caminhando aqui conforme. Então, ao ver um dólar norte-americano, então, o lado direito tem uma águia com a bandeira deste país, e ali diz: o selo dos Estados Unidos. No lado esquerdo tem uma pirâmide com uma pedra que coroa, e o olho de um homem, e ali diz: o grande selo. Tem uma pedra de coroa e um olho, e está escrito grande selo. Agora, se este é o grande país, então por que não seria o grande selo o próprio selo da nação? Deus faz com que o homem testifique da verdade na maneira que for. Ele tem que testificar da verdade. Uma vez eu estava falando com um médico, e ele estava me repreendendo quanto à cura divina. Ele me disse: senhor Brana, você simplesmente está confundindo as pessoas, só há cura por meio dos médicos. Então notei a figurinha que tinha ali sobre seu automóvel, a serpente sobre a haste, essa que você vê nas farmácias, né? Uma serpente enrolada assim no haste, né? O profeta olhou e disse, e eu vi a figurinha, serpente sobre a haste. Isso está no livro de Números, na Bíblia, capítulo 21, versículo 4 ao 10. Lhe disse: é melhor que tire isto de seu automóvel, porque você está mostrando o próprio sinal que testifica que Deus é curador. Amém? Nenhum douto genuíno crê nisso, de que a cura vem somente pelo médico. Não, somente aqueles que não sabem o que fazem é que diz que a cura só vem pelo médico. Moisés levantou a serpente de metal sobre a haste, e Deus disse: eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Moisés levantou uma serpente lá na haste. Quem olhasse para ela era curado da picada da serpente no deserto. Que o povo caminhando no deserto, rebelde, pegou sair serpente, picar eles e eles morriam. E eles vieram e clamaram para Moisés, disse: nós vamos morrer todo mundo de picada de serpente. Deus falou: levanta uma serpente de metal numa haste, todo aquele que olhar para ela será curado. Vocês veem? E a medicina tem essa insígnia, e muitas vezes eles não sabem o que quer dizer isso. Quer dizer, Deus é nosso curador. E vocês sabem que onde é que Ele é nosso curador? Em Jesus Cristo, levantado lá numa haste, numa cruz. Vocês veem como são as coisas? Que a Bíblia é figurativa. Como é que Deus nos cura? Através de Jesus Cristo. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É Ele levantado lá. Olha para Ele e você vai ser curado. Que coisa! Então,
Moisés levantou a serpente de metal sobre a haste. Deus disse: eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. E os israelitas olharam para aquela serpente para receber cura divina. Sem dúvida, os médicos testificam o contrário, porém o seu próprio emblema é contra eles. O mundo inteiro tem que testificar, queira ou não queira, tem que testificar da verdade. E aqui em nosso próprio país, dizendo as coisas que dizem e fazendo críticas destas coisas, e logo seu próprio dinheiro testifica que o selo do universo completo é Deus. Vê você o olho ali sobre a pirâmide? Esse é o grande selo. A pedra de coroa nunca foi posta sobre a pirâmide. Não, a pedrinha fininha não foi posta, foi cortado, está lá parado e não foi posto, lá no Egito. Por que isso? Porque quem que explica? Ninguém sabe. Ninguém sabe nada, olha aquilo, não vê nada. Mas nós estamos na era da revelação. Amém? E a revelação mostra, o profeta chegou, olhou e viu. Os olhos abrem, aí você chega e olha e vê. Algo te é mostrado. A pedra de coroa nunca foi posta sobre a pirâmide e não entendiam por quê. A pedra de coroa foi rejeitada. A cabeça, Cristo, mas algum dia virá. A Bíblia não diz que a pedra de esquina foi rejeitada pelos construtores? Não é assim que a Bíblia diz? Ela foi posta de lado. A pedra de esquina, o último ângulo, foi rejeitado. Cristo, e um dia ele virá, ele descerá de cima e assentará no topo dessa pirâmide espiritual, a igreja. A igreja que através das eras vem passando pela pirâmide. Vocês vê? A pedra de coroa foi rejeitada, a cabeça, Cristo, mas algum dia virá. Agora, na construção deste edifício, esta estatura, começamos com o fundamento da fé, logo virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E agora que fazer? Estamos esperando a coroa, a qual é amor, porque Deus é amor, e Ele é quem controla tudo, e é a potência de cada uma dessas coisas. Sim, Senhor, Ele é a força de cada uma dessas coisas. Agora aqui no desenho, entre cada degrau, há umas ondas. O que são? É o Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isso para soldá-lo, para assim construir o quê? Uma igreja perfeita, para receber a pedra de coroa. Construir uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa, que é Cristo. Agora, o que tem sucedido? O Espírito tem manifestado a Jesus Cristo nas 7 eras da igreja e nos 7 mensageiros da igreja. Começou aqui, onde foi fundada a igreja. Onde foi fundada a igreja? Onde foi fundada a primeira igreja pentecostal? Foi fundada por São Paulo em Éfeso, sendo ele a estrela da igreja de Éfeso. Ele era o mensageiro. Paulo foi o primeiro mensageiro. Se você ler o Apocalipse, você vai encontrar 7 eras, 7 mensageiros, 7 igrejas, e Paulo foi o primeiro desse mensageiro, simbolizado numa estrela, 7 estrelas. Paulo foi a estrela da igreja de Éfeso. A segunda era da igreja foi Esmirna, que foi exigido dela virtude, e o mensageiro foi Irineu.
aquele homem tão valente que susteve o evangelho que pregou Paulo. Vocês veem? A era seguinte da igreja foi Pérgamo, e Martim foi o mensageiro. Paulo, Irineu, Martim. E logo em Tiatira temos a Columba, foi o mensageiro. Aqui está tudo desenhado, nós não temos, né? Uma pena, uma falha, né? Veja o quadro na primeira página. Depois de Columba e as eras das trevas, temos Sardes, que significa morto. E o mensageiro foi Lutero. Martim Lutero foi o mensageiro dessa era. Aleluia, glória. E depois, Filadélfia, que traz a qualidade de Filadélfia, piedade, com Wesley. O mensageiro foi João Wesley, aquele pregador da Inglaterra. Vocês veem? E ele pregou santidade. Lutero disse: o justo viverá por fé. Logo, a santidade veio com Wesley. Seguidamente, temos o amor fraternal em Laodiceia, que é agora. E nós cremos que a grande mensagem de Elias, quanto à segunda vinda, recorrerá à terra. Aqui as temos, 7 eras da igreja, 7 degraus, Deus edificando sua igreja, formando cada pessoa a imagem de um indivíduo, sendo ele próprio esse indivíduo, a glória e o poder de Deus descendo por esta pirâmide para soldá-la. Agora, irmãos, é interessante, é que o requisito para esta era é amor fraternal. Vocês veem? É amor fraternal. O requisito para a primeira era foi fé. O requisito para a segunda foi virtude. Para a terceira foi ciência. Para a quarta foi temperança. Para a quinta foi paciência. Para a sexta foi piedade. Para essa sétima que nós estamos agora é amor fraternal. O requisito de Deus para a igreja agora é amor fraternal. E amor fraternal quer dizer amor para com o irmão, amor de irmão. Amor fraternal é amor de irmão. É o amor de uns para com os outros. Aí você observa por que o amor tem esfriado tanto nessa era. Satanás tem se introduzido e acabado com o amor. Amor de toda classe tem se acabado. Até o amor para casamento já esfriou tudo, acabou. Né? Quase que não tem mais casamento, casamento não perdura. O amor esfriou. O amor esfriou. E é o que é exigido da igreja. É o que Deus pede de nós nessa era, que nós tenhamos amor fraternal. Porque é o que Satanás ia fazer, ele ia acabar com o amor. E vocês veem, quem que pode ter isso nessa era de si mesmo? Ninguém. Nós estamos vendo o absurdo no mundo, dentro das igrejas, a falta de amor, de confiança, de correspondência. E isso acabou, e Satanás está lançando isso sobre as pessoas. Vocês veem? Ele está lançando seu evangelho frio, tempestuoso. Vocês veem? Aí Deus está exigindo da sua igreja: tenha amor fraternal, guarde essa qualidade, guarde essa virtude na sua vida, guarde isso, igreja. Vocês estão vendo? Nós estamos vivendo nessa era. Então o amor acabou, não tem mais amor, é Satanás do outro lado, né? Então, agora, o justo viverá da fé. O indivíduo, agora o poder de Deus descendo, eu não sei onde eu parei, forma do Espírito Santo, ao fim da era da igreja vai formando uma só. 7 eras da igreja, né? Cada pessoa a imagem de um indivíduo, sendo ele próprio esse indivíduo. Glória, o poder de Deus descendo por esta pirâmide para soldá-la. Agora os pentecostais que lançaram os luteranos,
né? Os luteranos lançaram os pentecostais, é isso, né? Wesleyanos, uma coisa veio produzindo outra, não sabem o que estão dizendo. Vê você, eles viveram nessa parte do templo, noutra parte, por isso a gente que chega até ali e cai, porém é uma grande parte genuína que forma o edifício. Sigamos. Então a mensagem pentecostal foi muito boa para a sua era. Quem segue a mensagem de Wesley, agora, vou falar claro, uma igreja que chama Wesleyana, ainda estão com as doutrinas de Wesley. As doutrinas de Wesley foi boa, foi de Deus, para a sua hora. Deus tem a hora para tudo. Ele tem um momento para tudo, ele vai construindo essa casa. Quem constrói uma casa não fica no alicerce toda a vida. O alicerce é a base, é o fundamento, é fé. Foi Paulo. Mas ele não ficou lá não, ele vai subindo parede, vai pondo madeira, telhado, porque Deus está fazendo isso com sua igreja. A mensagem de Noé foi mensagem de Deus, mas para o seu dia. Para o seu dia. Nós não podemos hoje pregar mais uma arca e construir uma arca e dizer essa é a salvação. E não foi de Deus a mensagem de Noé? Foi de Deus, mas foi para a sua hora. Assim os luteranos, os wesleyanos, os pentecostais, tudo foi Deus trabalhando, mas é na sua hora. É nas suas etapas, nas suas eras, isso está na Bíblia. Depois Deus vai subindo. Hoje Deus não está mais no movimento pentecostal. Aquilo já passou, Deus está numa outra etapa. Ele está na 7ª era, com a igreja em Laodiceia. Deus não está mais no movimento pentecostal, por isso ele caiu onde ele tem caído. Ele foi de Deus. Ele foi um movimento que Deus passou por ele, mas Deus trouxe outra coisa agora, e os filhos de Deus vai caminhando com Deus. Agora isso é Bíblia. Isso é a Bíblia. O que nós vamos fazer? Agora aquele que agarra com sua igreja, sua denominação, e não quer caminhar com Deus nestas eras, nessas passagens, ele se perde, ele fica para trás. Você vê? Porque cada mensageiro desse trouxe uma parte de perfeição e foi colocando degraus. Nós estamos no 7º agora. Então, quando um homem possui estas coisas, então o Espírito Santo vem sobre ele. Soldá-la. Agora os pentecostais que lançaram os luteranos, os wesleyanos, não sabem o que estão dizendo, vê você? Eles viveram nessa parte do templo. Porém, há uma parte genuína que forma o edifício. Sigamos, eu restituirei, diz o Senhor. Você recorda a mensagem intitulada Árvore Noiva? A comeram e logo ele a cortou. A mensagem Árvore Noiva é baseada lá em Joel. O que comeu a locusta, né? O que não comeu a locusta, comeu o gafanhoto. O que não comeu o gafanhoto, o pulgão comeu. E era o profeta falando de uma árvore que veio diversos insetos e a comeu. Então o profeta está falando disto aqui, né? Saíram ramas denominacionais e ele as cortou. Levantam outra igreja, ramas denominacionais, e ele as cortou também. Mas o coração daquela árvore continuou crescendo. Que a Bíblia diz que os bichos veio, comeu, mas o tronco, as cepas ficaram na terra. Continua crescendo. No tempo do entardecer haverá luz. Vê você? Então é quando vem Cristo, o Espírito Santo. Jesus vem e toma seu lugar na cabeça da igreja. E então é quando ele ressuscitará esta igreja,
sendo que é seu próprio corpo. Aqui se encontra o corpo. E Deus espera que nós, como indivíduos, cresçamos igualmente como Ele formou sua igreja. Ao fim de cada era da igreja, vai se formando uma só igreja. A igreja de Jesus Cristo vai se tornar uma. Agora, do outro lado, Satanás está fazendo um concílio mundial de igrejas. No mundo agora, as igrejas estão se unindo, mas elas nunca se unem na doutrina da palavra, elas nunca se unem no evangelho, elas se unem num acordo, elas vão fazer um acordo, um concílio, mas não se unem no mesmo evangelho. Mas a igreja de Jesus Cristo é unida no mesmo evangelho, amém? Ele vai unindo as eras, a coisa é correspondente, por isso é que ele disse, é uma, não é? Agora não foi requerido daqueles sob Lutero, o mesmo que foi requerido daqueles sob Wesley, nem tampouco foi requerido daqueles sob Paulo, o mesmo que foi requerido aos que estiveram sob Martim. Porém ele teve estado formando sua igreja, tal como tem formado seu povo. Você vê? Então, irmãos, vocês vê, no tempo de Lutero, né? Porque Lutero foi um broto, quando a igreja católica romana havia quase acabado com tudo, Lutero surgiu como um broto, e foi crescendo, mas aquele povo não tinha doutrina ainda. O profeta disse que eles bebiam, eles fumavam, eles tinham 2 esposas, as mulheres viviam de qualquer maneira, mas Deus falou, mas deixa, isso é o broto, está começando. Então passou aquela era, veio João Wesley, aí Deus já exigiu um pouco mais. Aí o Wesley pregou, não é preciso santificar a vida, é preciso abandonar esse cigarro, abandonar essa bebida e deixar esse tanto de mulher, né? Cada um tem sua própria mulher, é preciso das mulheres ter uma vida lícita, honesta, vestir com pudor. Então João Wesley colocou isso vem vindo, aí chega na nossa era que a coisa estreita mais, Deus mostra mais como que temos que crescer a estatura de Jesus Cristo, ser a semelhança de Jesus Cristo, porque vamos crescendo. Então profetas, Deus não exigiu deles isso naquela época, nem isso outro naquela outra, mas agora nós estamos no cume, nós estamos no mais alto do pico da pirâmide, você vê? Então cresçamos igualmente como ele formou sua igreja. Ao fim de cada era da igreja vai se formando, né? Então, quando um homem possui, eu me perdi aqui, o Espírito Santo, cada Cristo na forma do Espírito Santo vem sobre você no batismo verdadeiro do Espírito Santo, e você tendo seladas por dentro todas estas virtudes, então Deus vive num tabernáculo, que é chamado o tabernáculo vivente da morada do Deus vivente. Então a pessoa que tem fé, tem virtude, tem ciência, tem temperança, tem paciência, tem piedade, tem amor fraternal, Deus pode morar nele. Deus pode morar nele. Vocês vê? Aí pode dizer, aqui está um pequeno Deus. É um tabernáculo do Deus vivente, você será uma imagem vivente, que pode mover-se. Agora os pagãos se prostram diante dos ídolos, deuses imaginários, e em sua imaginação, crê que estes deuses imaginários lhe respondem. Isso é paganismo, é romanismo. Vocês vê? Prostra diante de uma estátua, de um ídolo, de um santo, né? Uma pessoa que já morreu e pede coisas e crê que eles lhe respondem. Isso é romanismo, é paganismo.
Antigamente era paganismo, eram os deuses em forma disso, daquilo, forma de ave, forma de peixe, forma de não sei o que, era o paganismo, né? Daí vem o romanismo com seus ídolos, sua imagem do fulano de tal, que já morreu, do ciclano, né? E prostra ali e pede. Eles se prostram ante cada classe de imagem, etc. E tem a Santa Cecília, em cada país eles têm os santos típicos, né? Vocês veem, tem a Santa Cecília, Deus de altares e tantas outras coisas. Se ajoelham ante estas coisas e em verdade creem nisto, em sua imaginação. Que tipificação do verdadeiro Deus vivente! Porém, quando nós, não numa maneira imaginária, nos prostramos diante de um Deus vivente, uma virtude vivente, uma ciência vivente, uma paciência vivente, uma piedade vivente, um poder vivente, vindo por meio de Deus, vivente, nos converte numa imagem vivente, a estatura de Deus. O que fazemos? As mesmas coisas que Jesus fez. Quando essas coisas estiverem em nós, nós faremos as mesmas coisas que Jesus fez, caminhando como Ele caminhou, fazendo as mesmas coisas que Ele fez, porque não é uma coisa imaginária, mas uma realidade manifesta. Não é um crente feito aqui na cabeça, só na mentalidade, na imaginação, mas a coisa desceu ao coração. Agora vê o que quero dizer? Vê você como estas virtudes, estes materiais de construção, enquadra com os mensageiros das eras da igreja. Agora algum dia tomaremos cada palavra e estudaremos para mostrar que tudo está provado. Tudo isto enquadra perfeitamente, certamente. Oh, quão maravilhoso é ver o que isto faz. Agora esta é a casa na qual Deus mora, não num grande edifício, com um sino ali na torre alta, mas corpo me preparaste. Ele mora em nós. Deus mora em nós, Deus mora no homem, na mulher. Assim como Satanás também mora nas pessoas. Vocês estão me ouvindo? Deus mora em nós, como Satanás mora nas pessoas. E aí ela começa a fazer as obras de Satanás, ela começa a fazer os papéis de Satanás. É um homem pervertido, é uma mulher pervertida. E o que Satanás tem criado no mundo? Deus morando em nós, Deus caminhando com 2 pés em você. Glória! Os passos do homem justo são ordenados pelo Senhor. Salmo 37. Deus caminhando em você, porque vós sois cartas escritas, lidas de todos os homens. Então é fácil quando você olhar para um homem, para uma mulher e ver ali a imagem de Jesus Cristo. Deus completou algo nele. Agora, se você vê algo diferente, algo que não está combinando com a palavra, então não está ajustando. A coisa não está caindo naquela vida. Ordenado pelo Senhor, Deus caminhando em você, porque vós sois cartas escritas, lidas de todos os homens. E o profeta, você já pensou num filho de Deus soltando fumaça pelo nariz, bebendo cerveja, adulterando, prostituindo e fazendo mal para o próximo, enganando o próximo, enganando um irmão? Você já pensou um irmão batizado em nome de Jesus Cristo enganando o outro, passando o outro para trás em negócio? É um verdadeiro ganancioso. O que é que está atuando ali? É o diabo. É o diabo. Você já pensou uma mulher cristã batizada em nome de Jesus Cristo, vestindo roupas que mostram seu corpo, que expõe seu corpo, corta seu cabelo, pinta suas unhas, nem que seja com a basezinha mais clara, passa nos lábios, nem que seja uma tinta de flor,
Não é a imagem de Jesus Cristo, isso é uma pequena semelhança do mundo, é uma pequena atitude mundana, é uma pequena atitude do espírito mundano. Porque um cristão, ele parecerá com Jesus Cristo, ele suportará as provas que Satanás lhe traz, porque a maior prova que você tem, não é porque o irmão te xingou, falou mal de você, não, a maior prova está na sua mente, é o diabo te falando na sua cabeça, faz isso, faz aquilo, pondo dúvida, pondo murmuração, pondo descontentamento, pondo tristeza, pondo desconfiança. O maior choque que nós temos não é com ninguém, é conosco. A maior prova que nós temos está nesse campo de batalha aqui, ó. É na mente, mas aí você vence aquilo e você dá frutos de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Então você vê, é Deus, tem que tirar, né? Certamente que fará, não importa a aparência das ramas, tem seiva, eu saltei, né? Os passos de um homem justo. E se a vida que estava em Cristo mora em você, então você mostrará essa mesma vida. É isso. Se ela está em nós, vai aparecer a vida de Jesus Cristo. Se aparecer outras coisas, você olha assim e já sabe, não é a vida de Cristo, não. Não é a vida de Cristo que está em mim, que mora em você. Então você mostrará, como sempre tenho dito, se você tira a seiva de uma árvore de pêssego e passa por meio de uma transfusão a uma macieira, a macieira dará pêssego. Agora você vê, né? Que coisa interessante. A natureza mostrando isso, ó. A macieira dará pêssego. Certamente que o fará. Não importa a aparência das ramas, tem seiva de pêssego. O fruto vai vir é pêssego. Você presta atenção nessa árvore essa laranjeira de enxerto, né? Você vê? Presta atenção. Então ela dará pêssego, certamente que o fará. Não importa a aparência das ramas, tem seiva de pêssego, ou qualquer outra árvore, tem que tirar toda a seiva da macieira, tirá-la toda e logo dar-lhe uma transfusão de seiva, deixando entrar à macieira toda a seiva do pêssego. E o que sucederá? Já não dará só maçã, mas pêssegos, porque tem essa vida nela. Agora, quanto a nós que somos nada, porque estamos todos mortos em delitos e pecados, Efésios capítulo 2, versículo 1, todos nós encontramos assim, porém logo se podemos prostrar-nos e render-nos completamente, até que Deus com sua injetora de transfusão, o nome de Jesus Cristo, amém? Porque não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Atos 4, versículo 12, nos transfere a vida de Cristo. Coloque em nós a vida de Cristo. E a fé de Cristo não foi fé naqueles fariseus, saduceus. Não é uma fé de igreja denominacional, não é isso não. É fé na palavra, nem na lavagem de seus vasos e jarros de beber, não é nisso. Mas sua fé estava baseada na palavra de Deus, amém. E ainda tanto até que Cristo foi a palavra feito carne. E logo nós necessitamos chegar e estar tão impregnados por seu poder, até que suplantamos nossos próprios pensamentos. Então um cristão pode dominar seus pensamentos. Você vê? Quando a vida de Cristo está em você, você pode dominar seus pensamentos. Nossa fé chega a ser genuína, aleluia,
Então a vida de Cristo é transferida a nós e chegamos a ser seres viventes de Deus, uma morada onde o Espírito Santo pode enviar suas bênçãos radiante e nos encontramos na estatura de Cristo. Glória a Deus. Nós vamos parar porque o tempo, né? Já falamos muito. Deus tenha misericórdia de nós. Nos ajude nessa hora. O profeta diz assim: eu creio que todos que estão aqui, o desejo deles é estar mais perto de Deus. Mais perto de Deus. Vamos ficar de pé?